Olá, mais uma vez estamos aqui com Papo Reto, junto com a psicóloga Zina, presidente do Instituto Acolher, com uma proposta hoje diferente que vai impactar vocês, tenho certeza disso, porque é um assunto interessante e muito necessário nos dias de hoje. Zina, fala para nós sobre a escola de filhos. Boa tarde, olha nós aqui outra vez, né? Bom, a escola de filhos, eu acho que é uma construção que tem sido feita durante o meu tempo de cuidadora, como filha, que sou, né, cuidadora da minha mãe. Esse tempo todo a gente foi aprendendo muito sobre o cuidado e, ao mesmo tempo, como psicóloga que sou, eu também fui entendendo as questões da sociedade, né, as questões culturais que estão envolvidas no cuidado, tanto da parte de quem cuida, quanto da parte de quem é cuidado, né? As resistências das pessoas idosas em receberem um bom cuidado e toda essa questão. A gente já falou aqui, o meu primeiro trabalho foi um curso de cuidador de idoso, mais ou menos no modelo do que a gente já tem no mercado, pensando em formar profissionais. Eu acho que esqueci de falar do Instituto Acolher, ele forma cuidadores de idosos, forma berçaristas. Isso, a nossa, vamos dizer que essa foi a nossa primeira vocação, capacitar pessoas para o mercado de trabalho, pensando nas necessidades da família. Era muito específico, embora as pessoas quando olham não sabem exatamente o que nos motivou, mas sempre foi assim, tentando dar o melhor cuidado para as crianças e depois para os idosos de uma família. E quem que cuida, né, tanto da criança quanto dos idosos? Normalmente o adulto, né, a pessoa que está numa condição produtiva, né, ela que cuida dos pequenos e acaba cuidando também dos mais velhos. Então a gente fez esse curso, inicialmente um curso para cuidador profissional, porque já tinha algumas iniciativas para o cuidado técnico, instrumental do familiar. E agora, de 1 ano e meio para cá, eu tenho sido, vamos dizer assim, estimulada, né, inspirada para criar um programa um pouco maior. Eu estou chamando de um programa de cuidado integral para a pessoa idosa, mas também para quem cuida da pessoa idosa, né? Tanto o cuidador familiar, aquele que assume a responsabilidade pelo cuidado, ainda que indireto, como para o cuidador profissional. Deixa eu só fazer um parênteses, né? Porque eu vivi isso, então. Sim. Tem alguma introdução, assim, curso para parentes? Não, então. É por isso que, eu fui entendendo a necessidade dos familiares. Eu sou muito procurada, tá, por familiares, para que eu indique um cuidador, por conta da gente ter o curso de cuidador. Porém, a experiência me disse que indicar é algo muito difícil, porque cada família tem a sua dinâmica e cada profissional que se dedica a cuidar também tem o seu perfil. Então, para que eu faça qualquer tipo de indicação, eu preciso fazer um processo de recrutamento e seleção. Não Sim. É uma coisa assim, você não conhece? Não, eu não conheço. Eu posso conhecer o aluno, mas eu não conheço a pessoa. Eu não conheço, né, os princípios dessa pessoa e dessa família e desse idoso. Então, são muitas variáveis aí que exigiriam aí um trabalho mais profundo. Não que eu não faça, mas não é simples assim, né? Então, isso fez eu entender que a família, ela gostaria de ter um profissional mais competente, mais capaz, e às vezes ela não consegue esse profissional por conta de N variáveis, né? Então, a escola de filhos, inicialmente, ela surgiu, assim, dessa inquietação e de uma coisa que Deus foi colocando no meu coração, né? Que já existia uma nova geração. Uma geração não de pais, mas de filhos que eram suficientemente bons, né? E aí esse termo
quis Deus que eu me lembrasse lá do início da minha formação de psicóloga, onde a gente falava das mães suficientemente boas, né? E eu vi, na verdade, enxerguei mesmo essa mesma função que a mãe tem, né, quando nasce um bebê que é totalmente dependente dessa mãe, até que ele se torne independente, com aquele filho que começa a cuidar quando o pai e a mãe ainda têm um pouco de independência, mas que vai se tornando totalmente diferente, dependente desse filho. Então, é assim, esse inverte, né? Inverte. Esse termo suficientemente bom vem lá dos estudos da psicologia, né, de Melanie Klein, né, que diz o seguinte, que a mãe, para ser suficientemente boa, ela não pode proteger esse filho a ponto de não permitir que ele se torne dependente ao longo da vida. Não, ele é dependente. Tem que aprender, exatamente. E aí, quando você olha para o mesmo conceito invertido e que ele faz, né, o mesmo caminho, exatamente o contrário, né? Você já foi um filho cuidador, você já foi um filho suficientemente bom, eu ainda sou, acho que sou, né? Então, o que a gente recebe? Um pai, uma mãe que tem muita autonomia ainda, né? Mas já precisa de cuidado. E esse cuidado, muitas vezes, ele nem quer receber, né? Ele é resistente para receber. Eu falo que, no meu caso, o meu pai resistia porque eu sou filho caçula. Então, eu era criança dele ainda. Olha, eu acho que é uma questão, não é só isso. Tem a questão psicológica, emocional, dos dois lados. Tanto do idoso que não quer aceitar ser cuidado, porque ele sempre foi a pessoa que cuidou daquele filho, né? E assim, é complicado para ele sair dessa posição. Mas também tem o problema do filho, que também não quer perder esse ser super protetor, que é o pai e a mãe, né? Então, assim, demora às vezes, não é que ele não quer fazer o papel, psicologicamente ele demora para identificar a necessidade de cuidado que o pai e a mãe têm, né? Porque ela é muito sutil, né? Ela vai se instalando no decorrer do envelhecimento, ela não se instala imediatamente. Eu posso dizer assim que no meu caso, minha mãe era uma pessoa que morava sozinha, super independente, ativa, né? E infelizmente o que aconteceu é que ela foi acometida pelo Alzheimer, que a gente foi notando, né? Isso foi crescendo e a gente foi tendo que adaptar esse cuidado na medida que ela precisava e ao mesmo tempo mantendo o que ela tinha ainda de autonomia, e assim, é uma coisa muito difícil. Mas é isso que eu falo, porque assim, nós nos adaptamos a ele. Eles não se adaptam a nós. Mas você concorda que é cultural? Com certeza. Vamos considerar. Em falar nisso, eu tenho um plano, né, de escola de filhos, né? Eu tenho um plano para aulas para pais nas escolas e para os profissionais da escola também. Esse foi o meu começo no acolher, eu fiz muito isso, tá? Só para é necessário. Isso já existe lá nos países nórdicos, né? Escola para pais. Porque fica muito fácil colocar o filho na escola, né? E delegar. E aí chega em casa com novos conhecimentos, novas posições, novas atitudes, e é um choque cultural também dentro de casa. Então, quando eu falei que é uma questão cultural, é assim, primeiro, nós estamos vivendo mais. E esse viver mais significa essa idade longeva, né? A gente ter aí mais anos pela frente, significa uma fase que os nossos avós provavelmente não viveram, né? Assim, foram muito poucas pessoas que chegaram ao ponto onde nós estamos chegando hoje de idade. Então, a Escola de Filhos, o que ele é? Ele é um programa integral. Para que, né, você entenda, até porque ele é muito inovador, não tem, tá, gente?
gente. Não tem nada igual nem parecido, porque eu acho isso muito legal da parte de Deus, né? Porque a gente recebe uma coisa limpinha, né? Lógico que isso não quer dizer que, né, em algum lugar não exista alguém criando a Talvez mesma com coisa. outro nome, alguma coisa, né? Mas o que vai ser isso, né? A gente vai oferecer o conhecimento técnico através de aulas específicas sobre o cuidado direto, né? Direto. Obviamente, isso é teórico. A gente vai ter a parte instrumental, né? Que é a parte do cuidador por a mão mesmo, né? Isso principalmente para o cuidador profissional ou para o familiar que faz o cuidado direto ali do idoso, né? Então, a gente vai ter o instrumental também e vai ter, que eu acho mais importante, o emocional personalizado. Poxa. Emocional e personalizado. Por quê? Eu pretendo trabalhar com grupos de no máximo 10 alunos, fazendo parte desse programa, onde ele vai receber aí as aulas, né, teóricas, vai fazer estágio nas ILPIs, nos centro-dias e nos centros de convivência, para ele entender o idoso nas diversas fases, desde o idoso ativo, aquele que já perdeu um pouco da autonomia ou independência, e aquele que já se tornou dependente. Então, a gente faz isso em parceria com as instituições, então vai ter esse estágio, mas a parte emocional personalizada é o grupo terapêutico, grupo terapêutico de cuidadores. E a ideia, a princípio, é misturar, né, o cuidador familiar com o cuidador profissional e que eles tragam o que eles estão vivendo. Por isso é um grupo para cuidar do emocional. Porque eu tentei, na verdade, criar um programa que desse conta de formar esse cuidador de maneira integral. Só que cada cuidador vai ter ali meia dúzia de idosos durante a sua carreira profissional, talvez mais, ou algumas casas de instituições de longa permanência. De qualquer maneira, cada cuidador tem a sua experiência e cada família tem uma experiência única. Não dá para eu comparar a sua experiência com a minha. Sim. Por exemplo, eu sei que o seu pai ficou lúcido praticamente até quase o final da vida, que não é o caso da minha mãe. Né? Amanhã, inclusive, amanhã eu estou falando aqui, não sei quando você vai estar vendo, mas a gente tem em Guarulhos agora uma proposta de alguns grupos de apoio específicos para cuidadores familiares de Alzheimer, de idosos com Alzheimer, legal. Pela Abras. Né? É uma iniciativa da Abras que já faz alguns grupos de apoio desse, e agora trouxeram essa iniciativa para Guarulhos. Eu vou participar nesse momento para receber, porque eu sou cuidadora, né? E assim, por mais que eu ensine, eu possa mediar, né, um grupo terapêutico, eu também sou filha, e no papel de filha eu também preciso de cuidado. Então a ideia é que a gente faça esse cuidado emocional. Muito se fala do cuidando de quem cuida, e a ideia é fazer uma coisa muito ampla, né? E além disso, as orientações sociais para familiares e cuidadores, né? Quais são os caminhos, né, de segurança pública, né, de política pública para apoiar essa família quando essa pessoa idosa precisa de alguma coisa específica, e também orientação jurídica, que também é outra dificuldade, né, que a gente vê, infelizmente, assim, o cuidado recair sobre um filho, quando às vezes tem vários, e precisa ter orientação jurídica, porque aquele que não se envolve diretamente no cuidado, às vezes ele não sabe, mas ele é responsável perante a lei, tanto quanto aquele que assumiu o cuidado. Gente, então, vocês estão vendo quanta coisa tem nessa escola de filhos, né? Nossa! É muito ousado. Vai buscando detalhes, vai buscando detalhes para integrar todos eles num só programa, né? Então é muito legal, entre em contato lá com a Zina, no Instituto Acolher, aprenda um pouco mais, a escola de filhos, nós estamos conversando, e eu não lembro quem falou, mas aquele que ensina aprende. Foi eu mesmo. Né?
Fui eu mesma, porque eu estava falando a respeito de aprender, né? Sim. Porque a gente aprende, eu sempre continuo aprendendo. Eu não estou com esquecimento, foi agora há pouco. Tá certo. Né? Mas é isso mesmo, né? É muito legal. E depois nós vamos ter mais um bate-papo com a Zina sobre um outro assunto. Nesse mesmo tema. Nesse mesmo tema, tá? Vamos só para um break para Para não ficar longo, assistam a parte 2. Obrigada.